Bom dia, amigas, amigos, todos os habitantes do universo. Bom, gente, terceiro episódio, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre uma pessoa muito difícil, né? Uma pessoa que não foi, ela é. Então, ela é uma propriedade, vocês lembram? A propriedade das palavras, né? Então, vamos agora além da consciência, né? Eu estava pensando e repensando e me coloquei a sentir sobre essa pessoa que é Jesus. E é muito difícil você falar de Jesus, né? Porque Jesus é o mestre, ele é. Então, se ele é muito difícil falar. Só que eu quero relacionar uma palavra aqui hoje dentro de uma propriedade que ele é. Então, a palavra seria o tempo. O tempo, o que é o tempo? Né? Existe o tempo. Nós conhecemos passado, presente, futuro, né? Mas perfeito, enfim. Mas são tempos. Tempos, vamos colocar que são tempos idealizados. Né? É o tempo que nós vivemos. Tempo social, tempo de trabalhar, de estar em atividade, de procurar esse tempo em que todo mundo se move dentro dele. Né? A hora de entrar no trabalho, todos entram no mesmo tempo. Esse tempo não existia, esse tempo dentro do pensamento humano não existia esse tempo. Vamos pensar em Adão e Eva como, por exemplo, eles viviam o dia e a noite, né? Vamos colocar aqui como muito manhã, tarde e noite. E esse tempo, depois veio o relógio do sol, né? Toda essa história, até chegar onde nós estamos, que seria o futuro, um tempo futuro. Mas lá no passado, aquele passado também não pertencia ao futuro de algum passado. Então, esse tempo não está sendo calculado. E esse tempo, que é o tempo cronológico das coisas em que vivemos, e assim foram determinados por pessoas, estações do ano, etc. Não? Mas sabe-se que existe a realidade. Quando você entra na realidade, a realidade não está só nesse tempo. Então, esse tempo está dentro da realidade. Vocês entenderam? O tempo social, o tempo que nós vivemos cronológico, está dentro da realidade. A realidade de olhos abertos, que é onde você tem consciência e se identifica onde está. Depois tem a realidade de olhos fechados, que é onde você não identifica aonde está e entra em estado meditativo. Seria como a iluminação do Senhor Buda, né? Que foi um mestre aqui na Terra. Viu a diferença? O Senhor Buda foi um mestre. O Senhor Jesus é o mestre. E foi o mestre. E sempre será o mestre. Então, para alcançar a iluminação, em um lado da Terra apareceu esse ser, Buda, e ensinou, Siddhartha Gautama, né? E ensinou como chegar à iluminação. Ok. Ele chegou à iluminação? Sim. Só que existe, vamos pensar aí nas camadas, né? Como havíamos dito sobre as camadas. Então, se tem as camadas que são do amor, né? Dos sentimentos, né? Camadas, sempre vai haver camadas. Então, dentro dessa ideia humana de tempo, existem as camadas, que são as camadas do tempo social, cronológico, tempo real, né? O tempo da realidade, que você tem que parar para pensar que você está nela, né? Que existe vida e morte, e existe a realidade de olhos fechados, que é onde você alcança outras realidades, onde você pode transmutar a sua mente, né? E isso depende de muitas coisas, estado de relaxamento, estados de espírito, a sua visão,
porque tudo isso vai influenciar em você, dentro da sua mente, como se fosse um sonho, tocar outra realidade. Não? Aí vamos pensar que está tocando uma realidade espiritual, ok? Dentro dessa realidade, aí outra realidade, que é a realidade espiritual. Você está tocando outra realidade, então você está tocando a realidade espiritual. Tocando a realidade espiritual, você não pode atravessar com a matéria. Você só pode ir em estado de consciência, como que você está num pesadelo e tem consciência de que você está lá, né? Mas não que existe um mundo real aqui. Você está no pesadelo e só existe aquele mundo lá, porque realmente é como você está transportado para lá. Eu estou usando o sonho como exemplo. Então, essa realidade espiritual, agora falando sobre o mestre dos mestres, o que é e sempre será Jesus, ele toca o infinito do astral. Aonde é o infinito do astral? Aonde esse tempo, eu vou tentar imaginar, né? Porque não somos, creio que não somos tão preparados para isso. Mas dentro desse infinito, vamos dizer que nós estamos numa inércia de tempo, sabe? Como que tivesse algo movimentando ao redor de algo, assim como nos mostra o sistema solar. Algo está movimentando ao redor de algo e parece que algo está no eixo. Mas esse algo também está movimentando e fazendo parte de toda uma engrenagem, meio que numa inércia. Então, esse tempo infinito do astral, essa realidade do tempo infinito do astral, eu acredito que é onde viemos, é da onde viemos e para onde vamos voltar. Nesse infinito, que aí lá vai existir outras realidades desse infinito. E esse infinito do astral, eu acredito que venha a ser aonde Jesus mostra esse rompimento de tempo. Então, essa realidade de estar aqui e de estar lá. Então é como que não existe mais a barreira de imaginar, agora vamos voltar, esse tempo que a gente vive que está até fora da realidade. Entendeu? Um beijo grande para vocês e bom dia.